E aí, pessoal, seja muito bem-vindo. Chegamos à nossa aula sobre proposições simples e seus princípios. Vamos só relembrar aqui o que nós já estudamos sobre raciocínio lógico matemático. Já tivemos aula sobre sentenças, a parte 1, onde nós falamos sobre o que é uma sentença. Vamos relembrar? Uma sentença são as expressões do pensamento humano. Então, isso é a definição de sentenças. Aprendemos sobre sentenças abertas também e os seus elementos, além dos tipos de sentenças. Lembra disso também? Não? A gente vai relembrar aqui algumas coisas também. Agora vamos falar sobre proposições. Só que vamos falar sobre as proposições simples. E é proposições e não preposições, beleza? Então vem aqui comigo, vamos lá. Proposições simples. O que são as proposições simples? Proposições simples são sentenças declarativas, sentença, né? Vamos botar aqui, sentença declarativa, uma sentença declarativa que pode, olha aqui, que pode ser classificada, como verdadeiro ou falso, ok? Jamais, né? Nunca, olha aqui, nunca, ambas, tá? Nunca ambas. O que isso quer dizer, professor? Significa que as sentenças declarativas, que é a mesma coisa que as sentenças fechadas. Lembra? Estudamos sentenças abertas. Agora estamos falando de sentenças declarativas, sentenças fechadas. Então, uma proposição simples é uma sentença declarativa que pode ser classificada como verdadeiro ou falso. Nunca ambas, ou seja, tem que ser ou verdadeira ou falsa. Ela não pode ser duas coisas ao mesmo tempo, que senão vai ferir um dos princípios do RLM, que vocês já vão ver aí também, tá? Então, vem aqui comigo. Primeira coisa aqui que nós iremos falar, além da definição, é sobre os elementos de uma proposição simples. Quais são os elementos? Eu tenho o sujeito definido. Aqui eu sei quem é o sujeito. Quando a gente estudou sobre sentenças abertas, eu tinha o quê? Eu tinha um sujeito, Um sujeito não definido. Lembra? Então, eu tinha uma sentença aberta. Agora eu tenho uma sentença fechada, uma proposição simples. Eu tenho um sujeito definido, mais um verbo, mais o quê? Mais o complemento. Mais o complemento. Então, esses aqui são os elementos de uma proposição simples e é muito importante falar para vocês que ainda falaremos sobre proposição composta. Primeiro vamos aprender aqui o basicão. Vamos falar primeiro sobre as proposições simples e os princípios. Depois iremos entrar com as proposições compostas, mas isso é algo que nós iremos aprender um pouco mais à frente. Como eu já falei para vocês, estamos indo devagar aqui no nosso raciocínio lógico matemático. Continuando, vamos falar agora sobre os princípios fundamentais do RLM. Princípios fundamentais do RLM. Primeiro princípio é o princípio da não contradição. Que princípio é esse? Qual é a definição desse princípio, tá? Qual é a definição desse princípio, tá? O princípio da não contradição significa que esse princípio
ele não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. O que significa que se você tem uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela tem que ser ou verdadeira ou falsa. Nunca, como eu já falei lá no início, jamais pode ser ambas ao mesmo tempo. Então vem aqui, vamos escrever isso, ó. Uma proposição, uma proposição não pode ser não pode ser classificada como verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Mesmo tempo. Show? Então, aqui nós temos o nosso primeiro princípio. Ó, como vocês podem ver, ó, uma proposição não pode ser classificada como verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não pode ser. Se isso acontecer, vai estar ferindo o nosso princípio da não contradição. E não pode ter contradição no RLM. Vamos para o próximo princípio. Princípio do terceiro excluído. O que é o princípio do terceiro excluído? Ó, uma proposição, ou ela é verdadeira ou é falsa, e não há uma terceira possibilidade. Uma proposição ou é verdadeira ou falsa. Não há uma terceira possibilidade, tá? Então, se tiver uma terceira possibilidade, não é uma proposição. Vamos anotar isso? Vem aqui comigo, ó. Princípio do terceiro excluído. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, tá? Ou ela é verdadeira ou é falsa. E não há uma terceira possibilidade, tá? Se houver uma terceira possibilidade, aí nós não teremos uma proposição, vai ferir o princípio do terceiro excluído. Então só pode ser ou verdadeiro ou falso. Nunca pode ter uma terceira possibilidade, tá? Não vai ter uma terceira possibilidade. Então, leia aqui comigo, ó. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa e não há uma terceira possibilidade, tá? Próximo princípio que nós temos aqui é o princípio da identidade. Princípio da identidade. Vem aqui comigo, ó. Princípio da identidade, o que é? Eu sou igual a eu, né? Eu, Jorge, sou igual a eu mesmo, tá? Então, isso é identidade. Princípio da identidade. Cada ser é igual a si mesmo. Ó, você é igual a você. Você mesmo aí que tá me assistindo, que é o próximo concurseiro, né? Que vai ser aí, vai tomar posse no cargo do concurso que você vai fazer. Tu acredita nisso? Eu acredito, por isso que eu tô aqui te dando aula. Então, vamos lá, ó. Princípio da identidade é um princípio muito simples. Né? Cada ser é igual a si mesmo. Então, vem aqui comigo, ó. Anota aí. Eu tô escrevendo para que você tenha isso anotado. Cada ser é igual a si mesmo, tá? A si mesmo, beleza? Então, cada ser, que parece que tá junto, mas não está, tá? A si mesmo. Então, cada ser é igual sempre, tá? É sempre igual a si mesmo, tá? Esse celular é igual a ele mesmo, entendeu aqui a lógica? Então, princípio da identidade, cada ser
é sempre igual a si mesmo. Vamos para o próximo, né? Próximo, mas antes da gente ir para o próximo, eu quero que vocês entendam o seguinte: a proposição não pode ferir nenhum dos três princípios, tá? Nenhum desses três princípios. A proposição não pode ferir nenhum desses três princípios. Se isso acontecer, essa não é uma proposição. Se isso acontecer, é uma sentença aberta, uma sentença não declarativa, entre outras coisas. Ela vai poder ser qualquer coisa, menos uma proposição simples ou composta, tanto faz. Vamos lá, vamos continuar? Continuando aqui, eu tenho esses três princípios que eu já passei para vocês. Os três princípios do raciocínio lógico-matemático. Proposições simples, ó. Já falei para vocês aí o que é uma proposição simples. Já mostrei para vocês aí os princípios, né? Os princípios do RLM. E agora eu vou dar para vocês exemplos, tá? Exemplos de proposições e eu vou te mostrar, eu vou comentar cada um desses exemplos, mostrando ali onde eu tenho o meu sujeito, onde eu tenho o meu verbo, onde eu tenho o meu complemento. Para a gente massificar isso daí, vocês entenderem mais ainda e ter segurança, ó. Primeiro exemplo, Lucas é, olha aqui, Lucas é concurseiro, tá? Então, Lucas é concurseiro, ó. Se eu tenho aqui Lucas é concurseiro, vamos lá, eu vou botar aqui o marca-texto, ó. Eu tenho Lucas, quem é o Lucas? O Lucas, ele é o meu sujeito, tá? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Opa, peraí. Eu troquei aqui, vou botar na caneta normal. Lucas, tá? Lucas, ele é deixa eu botar outra cor de caneta. Lucas, ele é o quê? Ele é o meu sujeito, tá? Meu sujeito. Depois, o meu esse ezinho aqui que você está vendo, ó. Esse ele é o meu verbo. Ele é o meu verbo, é o verbo ser, de ser concurseiro. E o concurseiro aqui, ó, ele é o quê? Ele é o meu complemento. Show. Então eu tenho aqui, vamos lá. Eu tenho Lucas, que é o meu sujeito, eu tenho que é o meu verbo, e eu tenho concurseiro. Quem é o concurseiro? Concurseiro, pessoal, é o meu complemento. Então, vem aqui comigo. Para mim não ficar repetindo tudo isso, escrevendo toda hora, sujeito, verbo e complemento, vamos entender. Quando eu passar ali um marca-texto amarelo, eu estarei falando do sujeito. Sujeito definido, tá? Sujeito definido. Quando eu falar sobre o meu verbo, eu vou estar passando o marca-texto verde. E quando for o meu complemento, eu vou colocar o marca-texto azul, tá? Então, para mim não ficar repetindo ali, escrevendo sujeito, verbo e complemento, eu já deixo aí na nossa primeira e você já entende isso, ó. Continuando aqui, vou te dar aqui um outro exemplo. Segundo exemplo aqui, ó. O Brasil fica na América. Esse aqui é o meu segundo exemplo. Então, vamos analisar esse exemplo aqui. Quem é o meu verbo? Opa, deixa eu botar aqui amarelinho. Quem é o meu verbo? O meu verbo, pessoal, é o meu verbo, não. O meu sujeito, meu sujeito é o Brasil. Meu sujeito é o Brasil, tá? O Brasil fica na América. Quem fica na América? O Brasil. Então, o Brasil é o meu sujeito. Quem é o meu verbo? Quem é o meu verbo? O meu verbo é fica. Verbo ficar. O meu verbo, ele é o fica, tá? E o meu complemento é aquilo que sobrou. Complemento na América. Então, aqui eu tenho uma proposição
essa proposição eu posso classificá-la como verdadeira ou falsa. Nunca pode ser uma mesma coisa. Não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então vem comigo aqui. Isso daqui é uma questão de lógica. A gente não precisa de muita coisa para dizer se é verdadeira ou falsa. Ó, o Brasil fica na América. Aqui é o quê? Aqui é uma lógica, né? Uma proposição que eu posso classificar como verdadeira. O Brasil fica na América. Professor, e ali em cima, Lucas é concurseiro, como é que você vai classificar? Olha, depende muito do contexto, tá? Lucas, você sabe quem é Lucas? Por exemplo, Lucas é um aluno meu, tá? Eu vou pegar aqui o exemplo de Lucas, um aluno meu. Lucas é um aluno que eu tenho, que eu dou aula, e ele tá lá no sétimo ano. Ele é concurseiro? Ele não é concurseiro. Por quê? Porque ele ainda está no sétimo ano. Então, quando eu penso em Lucas sendo meu aluno do professor Jorge, lá do sexto ano, eu sei que ele não é concurseiro. Então, eu vou dizer aqui, ó, que nesse sentido ela é uma proposição falsa, tá? Porque o Lucas, sendo aluno do professor Jorge do sexto ano do ensino fundamental, não pode ser concurseiro, porque ele é muito novo. Mais um exemplo aqui, ó. Equador, tá? Equador localiza-se na África. Opa, na África. Então aqui eu tenho uma outra proposição. Vamos identificar todo mundo primeiro, olha. Eu tenho que identificar aqui quem primeiro, ó. Eu vou identificar o meu sujeito. Quem é o meu sujeito? Ó, Equador, tá? Quem é que localiza-se na África? Equador. Equador é o meu sujeito. Quem é o meu verbo? Ó, o verbo é esse aqui, ó, localiza-se, do verbo localizar. Então, eu tenho um sujeito definido, eu tenho um verbo, e agora, quem é o meu complemento? Na África. Na África é o meu complemento, tá? Então, veja que eu estou analisando a minha proposição. Agora, vem a questão. Isso daqui é verdadeiro ou é falso? Gente, isso daqui tá na cara, né? O Equador, ele se localiza onde? Ele localiza-se na América, tá? Ele é aqui da América do Sul, junto com todo mundo aqui da América do Sul. Então, isso daqui é uma proposição falsa. Entendeu como que é fácil? A gente só pode classificá-la em verdadeira ou falsa. Jamais, volto a repetir isso, porque isso é muito importante, nunca ambas respostas, verdadeira e falsa, nunca, tá bom? Então, vamos lá, vamos para mais um exemplo. Ó, vou dar um exemplo aqui na linguagem matemática, tá? Na linguagem matemática, e eu quero que vocês prestem muita atenção, ó. 6 mais 4 é igual a 10. 6 mais 4 é igual a 10. E olha só, eu quero, tá, que vocês entendam que quando a gente faz uma linguagem matemática trabalhando com linguagem matemática, na proposição não pode haver uma incógnita, uma variável, não pode ter uma letra ali. Se isso acontecer, vai ser uma sentença, tá? Uma sentença aberta, uma sentença não declarativa, enfim, vai ser uma sentença. Então, falou de proposições, não podemos ter letras ali na linguagem matemática, beleza? Então, vamos lá, vamos identificar aqui quem é quem, ó. Eu tenho o meu sujeito, ó, 6 mais 4 igual a 10. Quem é igual a 10? Opa, eita, que eu mudei aqui no lugar errado. 6 mais 4. Aqui, gente, eu tenho o meu sujeito. Quem é o meu verbo? O meu verbo é o sinal de igual. É igual. Verbo é igual, tá? Igual. E o meu complemento é o 10, tá? O meu complemento é o 10. Então, veja só como que é fácil de vocês conseguirem entender. É uma aula muito boa. Você vai sair daqui sabendo tudo.
sobre proposições simples, eu tenho certeza que depois que você assistir essa aula, que você terminar, você vai ver que você tá craque em proposições simples e seus princípios e também nas sentenças, que é uma aula que você já assistiu, ok? Então, a gente vai com calma mesmo e a gente vai passar aqui mais exemplos. Eu vou te dar aqui mais alguns exemplos, mais 3 exemplos, para isso daqui entrar na sua cabeça, para entrar na sua cabeça e você, ó, ter firmeza na hora de resolver esse tipo de questão. Vamos lá, ó. Então, mais alguns exemplos. Qual é o exemplo que eu vou te dar agora? Eu vou te dar esse exemplo aqui, ó, mais um exemplo de sentença matemática. 1 mais 4 é menor... Opa, eu acho que eu não voltei lá. Aqui, gente, eu não classifiquei isso aqui como verdadeiro ou falso, ó. Aqui, gente, é verdadeiro. Eu esqueci de classificar para vocês, tá? Verdadeiro. Aqui, 1 mais 4 menor que 5. E aí, hein? Isso daqui eu tenho um sujeito, tenho um verbo e tenho um complemento. Vamos lá. Quem é o meu sujeito? 1 mais 4 é o meu sujeito. Quem é o meu verbo? Menor que. Esse daqui é o meu verbo. E quem é o meu complemento? O meu complemento está aqui, ó, 5. 5. E agora sim, eu vou te perguntar. Essa proposição, ela é verdadeira ou é falsa? Essa proposição só pode ser falsa, né? 1 mais 4 é igual a 5 e não menor que 5. Mais um exemplo, ó. Belo, horizonte, Belo Horizonte é a capital, é a capital de Minas Gerais, tá? Minas Gerais. Então, Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Temos aqui tudo que uma proposição precisa ter. Eu tenho o meu sujeito. Quem é a capital de Minas Gerais? Belo Horizonte é o meu sujeito. E ele é definido, tá? Eu estou dizendo quem é. Estou falando para você. Belo Horizonte. Eu tenho aqui o meu verbo. Verbo é de ser, tá? É o verbo ser. E o meu complemento é tudo isso aqui, ó. A capital de Minas Gerais. A capital de Minas Gerais é todo o meu complemento. Essa questão aqui, ela pode ser classificada como uma proposição verdadeira, não é? A capital de Minas Gerais não é Belo Horizonte? Então, pode ser classificada como verdadeira. Mais uma aqui, ó. Mais uma aqui, ó. 7 pertence ao conjunto dos naturais. E aí? 7 pertence ao conjunto dos naturais. Quem é o meu sujeito? Quem pertence ao conjunto dos naturais é o 7. Depois, o meu verbo pertence, ó, pertence ao verbo pertencer. E eu também tenho aqui o meu complemento. Então, eu tenho aqui mais um exemplo, né? Que foi esse aí, foi o nosso último exemplo que eu trouxe para vocês sobre proposições simples. E agora, vamos praticar a questão? Vamos resolver aqui algumas questões para a gente massificar e você ter aqui todo o entendimento? Vamos lá. Vou colocar aqui uma questão, algumas questões de concurso. A frase: no ano de 2023, o índice de criminalidade da cidade caiu pela metade em relação ao ano de 2022. É uma sentença aberta. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui primeiro, ó. Eu tenho aqui o meu sujeito. Quem é o meu sujeito? Ó, no ano de 2023, o índice de criminalidade da cidade é o meu sujeito. Por quê? Eu faço a pergunta: quem caiu pela metade em relação ao ano de 2022? O índice de criminalidade da cidade. E eu posso te dizer aqui também que o meu verbo é esse aqui, ó, caiu. Caiu é o meu verbo, logo, o que sobrou é o meu complemento, pela metade em relação ao ano de 2022. Esse daqui é o meu complemento. Mas olha,
Uma outra coisa aqui que você precisa se ligar é que o índice de criminalidade, ó, índice de criminalidade é o núcleo do meu sujeito. E ele é o quê? O núcleo do meu sujeito. E esse sujeito, se você parar para pensar, ele é um sujeito definido. Quem é o sujeito? Índice de criminalidade. Sendo assim, eu não posso ter aqui uma sentença aberta. Para mim ter uma sentença aberta, eu precisaria ter ali um sujeito não definido, um sujeito indefinido. Nesse caso, o meu sujeito, ele é um sujeito definido. Com isso, a minha alternativa é errado. Não é uma sentença aberta, é uma sentença declarativa, uma sentença fechada. Vamos para a segunda questão. Vem aqui, acompanha comigo. Segunda questão aí na tela. O triplo de 4 é menor do que 10. É uma proposição falsa. Se liga que essa questão aqui eu coloquei no meu Instagram e muita gente acabou errando. Vamos lá. Vamos entender aqui o porquê que está errado. Ó, aqui eu tenho uma interrogação. Pessoal, se eu tenho uma interrogação, eu tenho uma pergunta. E pergunta não é proposição. Pergunta não é proposição, você então aí não tem uma proposição. Ah, professor, mas ali eu tenho ali um verbo, tem. Quem é o, ou melhor, eu tenho ali o sujeito. Quem é o sujeito? O triplo de 4. O triplo de 4 é o meu sujeito. Depois, quem é o verbo? O verbo é de ser, né? Do verbo ser. E quem é o meu complemento? O meu complemento é esse aqui, ó. Menor que 10. Menor que 10 é o meu complemento. Professor, então eu tenho ali um sujeito, né? Um sujeito definido, né? O triplo de 4. Eu tenho um verbo e eu tenho um complemento. Eu tenho tudo que uma proposição precisa ter, professor. Sim, mas olha, eu tenho aqui uma interrogação. Então eu tenho uma pergunta, e se eu tenho uma pergunta, não é proposição. Grava isso. Se tem pergunta, não é proposição. Pergunta não é proposição. Então marca aqui errado e vamos sim para a nossa última questão que eu trouxe para vocês. Está na tela. Olha aí o que está dizendo. Vamos lá, leia aqui comigo. Quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas nos últimos 10 anos? E olha, temos aqui uma pergunta. Mas vamos continuar lendo aqui, ó. Não pode ser considerada uma proposição. Beleza, tá certo. Sabe por causa de quê? Justamente por causa da interrogação ali. Por causa daquela interrogação, como eu acabei de falar na questão anterior, eu não tenho uma proposição. E é o que ele diz aqui, ó. Não pode ser considerada uma proposição. Essa questão está correta. Resposta certo. É isso aí, pessoal. Terminamos aqui a nossa aula sobre princípios, né? Princípios fundamentais do raciocínio lógico e proposição simples. Te aguardo na próxima aula. Espero que você esteja gostando aqui das nossas aulas, do nosso curso. E essa é a nossa terceira aula sobre raciocínio lógico matemático. Te espero na próxima aula. Fui!